Fala, consagrados! Estamos aqui para mais um podcast, mais uma segunda-feira. Estou aqui com ele, Samu, Fala, o consagrado. consagrado. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Estamos aqui muito felizes e alegres para mais um podcast, esse mês especial. De namoro. Mês do namoro, mês de amor. Pintar de vermelho aqui pra Pra dar um clima, né? romantizar isso Dar aqui. um clima. Antes da gente falar do tema de hoje, por favor, né? Já sabe, né? Aquele pedido, né? Dá um like aí, compartilha pra galera, manda pra todo mundo que o convidado de hoje tá... Rapaz, hoje é pra você aprender a ser um homem de Deus, cara. Um marido de Deus, cara. Sabe aquele espelho? É. Você tem aquela referência? A referência, pega a referência. É essa. Vem com a gente que é sucesso. Exato. Hoje tá forte aqui, velho. Ó, e você que tá assistindo aqui, depois de assistir esse, hein? Vai no podcast de segunda passada. Foi profundo também, foi forte. Foi profundo, tá? Então, vamos apresentar? Vamos apresentar? Quer apresentar ele? Por favor, me dá essa honra. Oh, com certeza. Ele que é uma De casado pra uma casado. referência, né? Exatamente, uma referência pra todos nós. Exato. Estamos com ele, Boni. Ô, e aí, galera? Firme e forte aí? Prazer ter você aqui. Vocês deram muita moral, hein, meu? Vou até tirar o óculos aqui. Fico emocionado. Ficar até emocionado aqui. Consagrado Boni. E aí, Consagrado firme e Boni. forte aí, consagrados? Tão na Firme, né? benção? Forte talvez não identifique. É, tá talvez. mais ou menos, Talvez né? nem tanto. É um prazer ter você aqui, Boni. Que honra ter você Prazer aqui. todo meu, tá conversando com a galera aí, com os adores, com os jovens, enfim, tá compartilhando um pouquinho de boas experiências aí. Uau. Mas eu só pergunto, pode rasgar o verbo mesmo? Pode. Pode. Fica à vontade. Pode dar no Sinta-se meio em mesmo? casa. Pode dar no meio. Sinta-se em Será? casa. Será? A galera vai aguentar, hein, galera? Vamos fazer parte Então, 1, parte 2, parte 3. Vamos lá. Mas, Boni, antes de a gente começar, assim, gostaria que você se apresentasse, quem que você é, o que Bacana. você faz aqui na igreja, enfim. Legal, bom, eu me chamo Adriano, na verdade, né, Adriano Frutuoso, mas aqui na igreja, carinhosamente, a galera me chama de Boni. Eu sou esposo da Rebeca, a mulher mais gata, mais linda do mundo, né? E tão gata que é, me deu a minha gatinha, que é a Alicia. Nós estamos, esse ano, nós já vamos fazer 14 anos de casados, né? Nossa. Foram 2 anos de namoro e estão 16 anos e pouco juntos, assim, realmente estamos namorando até hoje, graças a Deus, né? Eu, na minha vida, como se diz, secular, mas na verdade a vida é uma coisa só. Eu tenho uma empresa, né? Toco um negócio. E aqui dentro da igreja, eu já passei por de tudo um pouco. Até coral, né? Eu já cantei. Eu brinco que no coral até quem não canta engana, né? Você tá lá, mas assim... Eu sou professor de escola bíblica. Junto com a Rebeca, somos líderes do Ministério da Família. Também cuido da parte financeira aí da igreja, né? Sou tesoureiro da igreja. E, assim, tem outras coisas que a gente faz no dia a dia, mas sempre envolvido com a obra. Sou apaixonado por igreja, apaixonado pela obra e apaixonado pelo reino de Deus, né? Acho que isso que é o mais importante, Sim. né? Eu acho que quando a gente entende o valor da igreja, quando a gente entende o valor da casa do Pai, no nosso caso, da casa de Deus, a gente vê com outros olhos, a gente... enxerga como uma oportunidade que Deus nos dá de servir a Ele já nessa terra aqui, né? Sim. E, inclusive, acumular tesouros. Então, desde molecão, me converti aí, eu era adolescente, passando de adolescência para a juventude, então eu sempre tive, literalmente assim, envolvido com as coisas da igreja, envolvido com as coisas do reino de Deus, e quanto que eu aprendi, tenho aprendido até hoje. Sim. Né? Inclusive, aprendo com vocês também, com certeza. Uau. Né? Então, tamo aí, tamo junto. Não, show de bola. Faz um pouquinho de coisa, né? Não, vamos lá. Boni, a gente te chamou, cara, por um assunto específico, né? Sim. Sei que você lida bastante com família, né? Sim. Então, já deve ser bem cascudo, né? Tem uns B.O. Tem aí. experiência. Tem uns B.O.zinhos aí que acontece. Volta e meia. Não, a pergunta é a seguinte, né? A gente comentou no podcast passado também, o nosso público-alvo que é adolescente, Certo. né? Adolescente. Galera boa. Tem uns... Tem mulher idade até que assiste também. Tem uns que- perdidos Claro. aí. Tem os vigilantes, os pais vigilantes que estão lá, ó, exato. de olho, o que meu filho tá assistindo. Acompanhando, Pai, isso aí, tá dentro. Mas a pergunta é a seguinte, né? O que o rapaz ele precisa ter e ser para iniciar um namoro? Legal. Então, assim, olha, são 2 situações que você colocou aí, né? Que vocês estão colocando para mim. O que ele precisa ter e o que ele precisa ser, né? Poderia até dizer assim, é muito mais importante alguém ser alguma coisa antes de ter alguma coisa, né? Então, quando a gente pensa aí na primeira situação, o que ele precisa ter, né? Como a gente está falando para um público
talvez assim a maioria seja cristão, mas a gente pode ter pessoas também que não são cristãs e que estejam talvez se interessando para aquilo que a Bíblia ensina. Talvez você deve ter bastante gente que vai assistir esse vídeo, esteja pensando, poxa vida, os caras estão falando aí de namoro, deixa eu ver o que esses caras vão falar. Quer ver o que esse doido aí, que tá até com um pouquinho de cabelo branco, tá falando com essa garotada aí, né? O mais bacana é que eu já passei pelo que vocês estão passando. E na verdade, o que a gente percebe, né? Muda-se o contexto, né? Mas o personagem é sempre o mesmo, que é o ser humano. Então, na verdade, quando você vai ler a Bíblia, você percebe que os problemas que nós temos hoje também existiam naquelas épocas. Legal. Você pega Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios, cara, tinha cara saindo com a própria sogra, entendeu? O apóstolo Paulo descendo a lenha no cara. Então, assim, o contexto mudou. Hoje o contexto é muito mais tecnológico, é tudo muito mais acessível. Mas o coração, mas o ser humano continua o mesmo. Então, se eu fosse pegar a Samuca, o que ele precisa ter? O que ele precisa ter? Bom, o ideal é que, a primeira coisa, se o cara quer ser um bom marido, ele precisa ter temor a Deus. E para ele ter temor a Deus, primeiro ele precisa ter Deus, né? Na vida dele. Ele precisa ter Jesus. Isso é ponto crucial. Como que o cara vai temer a Deus, ou como que o cara vai levar a sério aquilo que Deus quer para a vida dele, se ele não tiver Deus na vida dele? Sim. Então, a primeira coisa é você ter isso, né? Buscar isso. É ter a Deus. Porque Deus, na verdade, ele vai forjar o teu caráter, ele vai forjar até mesmo a sua personalidade, né? Ele vai trabalhar, porque o caráter é algo que é forjado em nós. A personalidade a gente nasce com ela e vai, né, inclusive descobrindo ela. O caráter, ele te leva, ele vai te conduzindo, né? Vai te puxando. Uma pessoa que tem um caráter corrompido, por exemplo, para ela trabalhar na corrupção ou agir com corrupção é algo muito normal e na cabeça dela ela tá certa, né? Uma pessoa que tem um caráter corrompido, por exemplo, ele não liga muito pro que ele é. Ele não se preocupa muito por aquilo que ele é ou deixa de ser. E muito menos com os outros, né? Muito menos com os outros. Então, a primeira coisa, o que o cara precisa ter? Ele precisa ter Deus, ele precisa ter Jesus. E ele precisa ter confiança naquilo que a palavra de Deus o ensina. Né? Então, se a palavra de Deus está ditando o norte para você, é porque aquele norte é o norte que tem que ser seguido. Sim, sim. É o norte correto. É o manual, né? né? É literalmente, é o norte da bússola, aquele norte que... Então, essa questão do temor é muito importante e ele tem que ter fé naquilo que a palavra de Deus ensina. Sim. Pensando assim no que ele tem que ter. Né? E aí, o que ele tem que ser na sua essência, né? Aí o negócio é um pouco mais profundo. Sim. Né? O negócio é muito mais profundo, porque ele precisa, literalmente, ser uma pessoa que confia no Senhor e que quer ter a mente de Cristo. Que realmente quer. E ele tem que ter. Se o adolescente ele não buscar ser um verdadeiro servo de Deus, dentro da realidade dele, dentro do contexto dele, independente da situação que ele vive, fica muito difícil ele conseguir, por exemplo, construir uma boa família. E é claro que quando a gente fala para um adolescente, puxa, construir uma família, né? Na verdade, o adolescente está inserido dentro de uma família. E ele já começa a sonhar com a construção de uma família. Inclusive, nós que lidamos com família, né? A gente sabe que família tem sido algo muito deturpado, está sendo algo assim muito difícil, né? Eu volta e meia converso com pessoas. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, né, que é a amiga da minha esposa, que acaba sendo amiga nossa também, né? A gente acaba conhecendo e não sabia que a família dela tinha sido destruída, né? E ela estava muito mal, e a gente levou uma palavra de conforto para ela, uma palavra de Deus, né? Uma pessoa de muitas posses, uma pessoa de muitos recursos, mas uma pessoa com zero, na verdade, conhecimento da palavra de Deus, Sim, né? sim. Aí, assim, como que você vai extrair alguma coisa dessa pessoa se ela não tem algo para oferecer? Na verdade, se ela não tem algo para oferecer. Então, quando a gente pensa, puxa, pega aí os homens, que a palavra é direcionada para os homens, certo? Para os homens. Então, hoje, o senso de responsabilidade para o homem, ele está muito tardio. Está muito tardio. Você pega a garotada aí com 17, 18 anos, até 20 anos, o cara não pensa em formar uma família, o cara não pensa... Quem dirá, né? Tá trancado no quarto Né? jogando Nem videogame. trabalhar, Isso. né? Nada. Agora, inclusive, ele está pensando em
só metaverso, o cara já está pensando, pô, meu sonho de vida vai ser meu objetivo é querer ter a realidade virtual e tal. Então, assim, é algo muito complicado. E quando a gente olha para a palavra de Deus, qual que é a proposta que a palavra de Deus faz para a gente, para um adolescente, né? É que a gente realmente se consagre a Deus. E para onde que a gente vai olhar? A gente tem que olhar para personagens bíblicos. Né? A gente sabe que na adolescência o que bate forte é a sexualidade. Como bate? Quem está assistindo a gente sabe disso. Bate por quê? Porque começa a vir a entrar na fase do pavão. O que é a fase do pavão? É a fase do querer aparecer. Né? Você tem que mostrar que você é um serzinho, você está na área. Certo? Você vai lá, onde você está passando, você quer que te enxergue. Você não quer passar desapercebido. Então é uma idade muito difícil. E também é uma idade que começa a ser oferecidas várias coisas, várias facilidades. E hoje, por causa da tecnologia, está muito fácil. Está muito na mão. Né? Só que aí, quando você vai para a palavra de Deus, você tem vários exemplos. Né? Mas eu gostaria de citar 2 exemplos aqui de homens que eles tinham muito para não... se tiveram diante de uma situação muito assim tentadora, mas por causa daquilo que eles eram, eles rejeitaram tudo isso. E o primeiro que eu poderia dar o exemplo é Moisés. Sim. Só que Moisés, ele... Vou até ir um pouco antes. Vou pegar José. Né? José do Egito. José do Egito, conhecido como um grande administrador, tal, ele se destacou nisso. Mas aconteceu um fato na vida dele que, se ele não tivesse agido daquela forma, você pode ter certeza que jamais ele teria alcançado o que ele alcançou. Talvez, assim, quem está assistindo a gente, uma coisa eu já posso adiantar de cara, assim, ó. Um dos maiores desafios, se não o maior desafio que o adolescente vai ter, é lutar contra os desejos sexuais. Sim. Tanto o desejo sexual de compartilhar com alguém, com uma menina, como também dele não entrar no desejo de ficar compartilhando consigo mesmo. Sim. Certo? Porque assim, na adolescência é uma coisa de louca. Masturbação acontece à solta. E só puxando um gancho, posso puxar o gancho aqui sobre masturbação? Né? Já assim, biblicamente, mas a masturbação não está na Bíblia e tal. Ó, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o homem e a mulher, ele já coloca, olha, o homem não tem domínio sobre o seu próprio corpo, senão a mulher. A mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, a não ser o homem. Ou seja, um tem que encontrar prazer no outro. Tanto é que ele fala, não negue-se um ao outro, não tem que se negar, porque o seu corpo não se pertence. Então ali já está mostrando, olha, o prazer não está em você encontrar prazer em si mesmo. Você vai encontrar, vai ter o momento, e quando você vai encontrar, vai ser nessa pessoa. Então aqui já mata, tá? Legal. Então assim, pra galera que, pornografia já bate aí, tá? Só para abrir um parênteses aí, para não... Pra galera... Importantíssimo. Porque é difícil alguém falar sobre isso, mas é interessante a gente já bater, porque às vezes, sem perceber, a pessoa ela acaba entrando no arcabouço mesmo da masturbação. Masturbação vicia muito mesmo, e é difícil um jovem, um adolescente, que não é tentado a entrar nesse universo. E como é um prazer da carne, ele vicia tanto quanto a pornografia. Né? Eu vi que no podcast anterior vocês estavam até falando sobre pornografia, e tem um dado interessante, foi feita uma pesquisa perguntando isso, né? Quanto tempo é necessário que a pessoa assista de um vídeo pornográfico, ou quantas vezes ela teria que ver um filme pornográfico para se viciar ou para se fixar naquilo. E sabe quanto tempo, Samucão? Sabe quanto tempo, Fê? Cara, não precisa mais do que 1 minuto. Nossa. Na verdade, assim, ó, dependendo da cena que tiver, uma cena de poucos segundos já é suficiente para aquilo entrar e gravar e ficar fixado, para a pessoa se libertar disso, é algo terrível. Então, José, você imagina, Deus tinha um propósito muito grande para ele, um propósito gigantesco, assim, maravilhoso. E, de repente, quando o cara está lá, né, dentro da casa de Potifar, trabalhando, suado, com todo respeito, aquela coisa toda, a mulher estava lá, né, desejando ele. E não sei se ele chegou a perceber, né? Bobo ele não era, por certo ele havia percebido de alguma forma, acredito eu, porque os olhares, né, dizem muito. Mas o interessante é que quando ela partiu para o abraço, que ela partiu para cima, ele literalmente ele fugiu, né?
Ele zarpou. E ele zarpou assim, a ponto de não olhar para trás. Porque a Bíblia fala muito isso. Sim. A gente não pensa às vezes, nos detalhes, né? Mas você vê, ela foi e segurou a roupa dele, certo? Foi lá e segurou. Quando segurou a capa dele, o que talvez qualquer outro poderia fazer? Cara, eu vou sair nu aqui, vou lá e cato, e daqui, mulher, dá isso aqui, você é louca, tal, e sai, né? Não, ele não olhou. Você imagine, cara, dentro de uma casa e de repente a mulher começa a gritar. E assim, aquilo a gente sabe o que aconteceu naquele momento, o cara foi punido, ele foi preso e tudo mais. Só que diante de Deus aquilo contou muito. Sim. Contou muito. Você imagine se tivesse sido ao contrário. A gente não conheceria José como a gente conhece hoje. Eu acho que um ponto também que é legal para falar para os homens, né? Não devia ser uma mulher feia. Nada. Exato. Com certeza não era Se era feia. mulher de Potifar. Se era mulher do chefe, O diabo não vem com oferta torta para você. com Entendeu? certeza. O diabo não vem com oferta torta. Isso já começou no Éden, né? Quando você olha lá, quando o diabo foi, né, chegando em Eva, eu até costumo dizer, né? Ele foi totalmente assertivo. Ele não vem para errar, né? Quem tinha recebido a ordem era Adão, e ele foi em quem recebeu por tabela. Sim. Né? E ele foi na mulher, e por certo, para ele ter oferecido tanto, a gente poderia até dizer, né? Ela estava com fome. Foi na Mulher hora com certa, fome, né? você é casado já, então você sabe. Mulher com fome, Não é olha uma aí, coisa Edu. legal, né? Mulher com fome, cara, assim, você não quer, você quer conhecer, não quer conhecer um lado mais Sombrio. mais feroz, né, Alimente. cara, Alimente. tenha sempre ali uma sobremesa, um negocinho bacana que sabe que ela gosta para poder alimentar. Então, assim, ele foi muito sutil. E por certo era um fruto que chamava muita atenção, né? Ele tinha ali a sua beleza, né? E a mulher, a esposa de Potifar, com certeza, não devia ser uma gata, devia ser uma mulher muito bonita, porque ele era um líder da época, né? Então, assim, os caras eles podiam escolher quem eles quisessem. Ele não era um cara insano, né? E a gente sabe o que aconteceu. José foi lá e olha quem que ele se tornou. E um outro personagem, como eu tinha comentado, eu vejo assim, Moisés. Moisés, ele tinha tudo para ser um faraó, o braço direito de faraó, ele tinha uma oferta, ele tinha mulheres, ele tinha literalmente assim um harém à disposição dele. Mas o que ele fez? Ele rejeitou. E até eu gostaria de ler assim eu acho muito legal, muito bacana essa passagem que está lá em Hebreus, muito rápido, tá? Está lá em Hebreus capítulo 11, do 24 ao 26. Top, ó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, as dores, né, o sofrimento de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, isso aqui é Novo Testamento. O que aconteceu com Moisés foi lá no Antigo Testamento, lá no começo da história do povo de Israel. E aqui está mostrando qual que era o coração dele, qual que era o sentimento dele. Ele entendeu aquilo que a maioria, ninguém ele entendia. E é interessante que a Bíblia fala que Moisés ele era um homem manso, de coração humilde, e com certeza houve um tratar de Deus, né? A ponto de ser o homem mais manso da face da terra. Ou seja, ele tinha temor a Deus e ele tinha uma essência divina absoluta dentro dele. Sim. E ele tinha um caráter incorruptível. Né? Ele tinha um caráter incorruptível, é o que faz a diferença. Tudo começa no coração. Então, quando você olha José, um coração consagrado diante de Deus. Moisés, um coração consagrado diante de Deus, a ponto de resistir às tentações. E se tem tentações que pegam a galera na curva, é poder, é dinheiro e é sexualidade. Sim, é verdade. Sexualidade. É verdade. Cara, se você conseguir resistir isso aí, meu amigo, você vai ser um cristão assim de valor. Eu me lembro, assim, já são mais de 20 anos servindo ao Senhor, envolvido com as coisas de Deus. Esse ano fazem 23 anos. E eu vi muitos adolescentes passando pela igreja, eu vi muitos jovens passando pela igreja, que sentiam tudo para despontar para o reino de Deus. Só que, infelizmente, eles foram neutralizados. E a maior parte deles, por causa de sexualidade, por causa disso. Eu me lembro, não esqueço, um grande amigo meu, que ele
se converteu assim antes de mim. E a gente vinha na igreja juntos, nós participávamos juntos. Assim, Deus usou muito ele para me abençoar quando eu me converti. Só que ele dava umas brechas. Sim. Dava umas brechas. E o ponto fraco dele era menina, era mulher, era a sexualidade. E eu lembro que ele caiu legal, cara. Caiu legal mesmo, assim, se arrebentou. E a ponto de começar a se envolver com tudo quanto é menina. Porque essa oferta tá aí, tá? Tá Então, fácil, assim, né? ó, de verdade, não precisa nem ser bonito. Né? Não precisa nem ser bonito. É sendo simpático. Já A oferta tá aí. Tá aí. É verdade, infelizmente. Né? Não precisa ser nem Simpático e bonito, não precisa engraçado, ter né? dinheiro. Sendo simpático, sabendo falar bem. E ele se envolveu, assim, terrivelmente com meninas. Eu lembro que eu fui conversar com ele uma vez na casa dele. Ele estava mal, porque ele sabia, né, que ele não estava se consagrando a Deus, não estava Uhum. realmente com uma vida consagrada diante de Deus. Ele falou, cara, mas é difícil, cara, é muita mulher, é muita menina, é não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, cara, posso ser sincero com você? Ele falou, o quê? Eu falei, você está sendo só mais um. O que você está fazendo, cara, aí no mundo é o que mais tem. Essa galera se envolvendo com as meninas, com a mulherada, querendo viver assim, ao bel prazer. Só que não é essa a proposta que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus fala o quê? Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Abraão, quando Deus chamou ele, Deus olhou para ele, literalmente falou com ele. Abraão, sê tu uma bênção, ou seja você uma bênção. Independente da sua família, independente da situação, sim. independente do contexto. Isso é o verdadeiro valor que a gente como cristão tem que levar, né? Porque assim, você vai ver muita gente caindo, você vai ver muita gente retrocedendo, você vai ver muito adolescente, você vai ver muito jovem, você vai ver adultos. Porque às vezes o adolescente olha para um adulto, ele fala, olha, nossa, o cara e de repente aquele cara que ele considerava, ele, bum. Aí me lembra de uma máxima que diz assim, né? Não espere muito de você. Não espere nada dos outros, mas espere tudo de Deus. Então você não tem que ficar esperando que os seus amigos eles sejam fiéis a Deus. Você não tem que ficar esperando que as suas amigas sejam fiéis a Deus. Você não tem que ficar esperando que seus pais sejam fiéis a Deus. Bom se todos eles forem, glória a Deus, Sim, aleluia. sim. Mas independente Não disso, dependa disso. não Né? dependa disso. Cara, é você e Deus. Entendeu? É você e Deus. Você tem que entender que assim, você está com, sei lá, 12, 13, 14, 15, tá na adolescência hoje, não passa muito tempo, pum, você já está na fase adulta. Sim. Passa E rápido. tudo aquilo que contou, eu estava conversando com essa pessoa que eu falei para vocês aí, né, essa amiga nossa, Uhum. e ela assim, aos prantos, tá? Aos prantos. E eu me lembrei daquela passagem, eu até conversei com ela sobre isso também, né? Nós conversamos com ela. Tem uma passagem que está lá em Eclesiastes que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venhas a dizer, não tenho neles prazer nenhum, não tenho neles alegria nenhuma. Uhum. Ou seja, meu amigo, maus dias virão para todo mundo. Eles virão. O mau dia ou os maus dias virão para todos. Sim. A gente só não sabe como, mas eles virão. E o que vai fazer a diferença? Aquilo que você foi e aquilo que você é diante de Deus. Então não dá para você, eu sou adolescente, eu vou curtir a vida. Tem bilhões fazendo isso. Você vai querer ser só mais um? É verdade. Você vai querer ser uma concha no meio da areia lá e que se mistura, você joga um pouquinho, E pra quê, tá apagado? Pra quê? Pra nada. Porque assim, não, para ter umas experiências e tal, só que nessa experiência você talvez acaba adquirindo uma doença, ou você acaba, sei lá, tendo um filho. Agora, pior que isso, pior de tudo, você acaba tendo uma ligação com a pessoa. Uma ligação com a pessoa, uma ligação muito forte, que nunca mais você vai esquecer. Mas você pega uma pessoa, um adolescente, um jovem, sei lá, que para ele ter relação sexual é algo banal. Ele vai numa festa, sai, vai aqui, ali. Mas não adianta. Com cada pessoa que a pessoa teve, que ela se deitou, que ela teve relação, ela vai deixar uma marca na pessoa e a pessoa vai deixar uma marca nela. Agora, para que ficar levando isso para a sua vida? Enquanto você não conhece a palavra de Deus, é uma coisa. A partir do momento que você conhece, a quem mais lhe é dado, mais lhe será
cobrado. E como a gente tem um inimigo que é um cara que não dorme, um cara que está sempre malhando mesmo, tá ali, ó, tocando o barco, sempre se organizando, sempre acertando. E como ele é legalista, ele age na legalidade, ele age na brecha. Sim. Então Deus coloca diante dele um adolescente, né? Deus trabalha na vida, investe com talento, com dons, com capacidades. De repente, quando chega na fase onde é para ele ser igual José e resistir ao baque, ele, Ok. né? A gente tem, eu não vou citar nomes aqui, mas tem alguns, agora já são jovens, né? Dentro do meio cristão, que são conhecidos nacionalmente, alguns até fora do país, e que é uma pena a gente olhar e ver alguns assim partindo para o lado, cara, Oposto, virando né? a casaca mesmo, virando a casaca, você fala, qualquer um, não precisa nem ter muito, assim, não precisa nem ser um cristão. Olha e fala, puxa vida, que desperdício, Sim. né? Deus dotou de talento, Deus dotou de capacidade, para um Deus deu um pai e uma mãe muito usado, para outro Deus usou quando criança, e de repente você olha e vê virando a casaca e cuspindo na cruz de Cristo. Sim. Né? Realmente cuspindo. Por quê? Quando você vai puxar um termo um pouco mais antigo aí, que você vai puxar a capivara, né? Quando você vai buscar tentar entender o cerne do negócio, é por quê? É porque esse adolescente ou esse jovem, ele não teve o encontro real e verdadeiro com Cristo. Que bota lá no começo da conversa, né? O temer a Deus, É né? isso aí, é cara? o temer a Deus. Porque, cara, não adianta. Quando você pega o salmista falando que onde ele estiver, o Senhor ali está, ali já mata. Já mata. Por quê? Se ele, onde quer que ele esteja, o Senhor está vendo. Eu me lembro, tem um casal muito especial nosso aqui na igreja, que serve o Senhor, assim, tremendamente. Eles... o irmão, né? O amigo nosso. Eu me lembro quando ele estava namorando a namorada dele, né? Que hoje é a esposa dele. E a gente é da mesma época, assim, da mesma safra, né? Como se diz. E eu não esqueço, cara, que ele falou assim, cara, para mim é delicado, assim, eu fico até com receio de como que eu vou estar lá namorando com ela. Por quê? Porque, assim, eu fico pensando, cara, a mãe dela tem visão. Entendeu? Vai que... A mãe dela enxerga o sobrenatural, cara. E, assim, você imagine, cara, ele contando pra mim, eu fiquei sabendo que o anjo dela vai diariamente, todos os dias, prestar relatório ao Senhor de como que foi o dia dela. Nossa. Olha isso, cara. Né? Assim, cara, ele falou assim... Nem um peso nas costas, né? Nem tem a Ele falou pressão, assim, né? ele falou assim, cara, eu não delicado, Boni, assim. E que benção, cara, que entendimento. Ele falou assim, então, assim, é um respeito muito grande. Isso eles colhem bênçãos até hoje. Então é bom quando a gente entende isso. Né? A proposta do mundo é você realmente, assim, e partir para o abraço. Curtir mesmo, Você ir para o né? arrebento, você se arrebentar, tal. Vai lá, vai curtir, vai experimentar, experimenta de tudo. Cara, é isso que o diabo quer mesmo. Experimenta de tudo, arrebenta com tudo e se arrebenta também. É isso que o diabo fala. Vai Sim, lá, é verdade. se arrebenta. Eu me lembro, cara, de uma vez que um jovem, isso na minha época de juventude, ele estava contando para mim, né? Que infelizmente ele começou a namorar uma menina e eles não conseguiram, assim, segurar as pontas. Ele fala que ele teve uma experiência terrível. Por quê? Porque no meio do ato sexual, a menina teve uma visão e ela viu um demônio olhando para eles, assim, ó, gigante, cara. Gigante. Nossa. Assim, a uma distância de mais ou menos uns 20 metros de altura. E ele sorrindo, contemplando, assim, sorrindo. A hora que ele viu, ela travou. Ele travou, ele falou assim, cara, foi uma coisa... Esse cara se converteu de verdade depois, cara. Uau. Esse cara se converteu de verdade Foi depois. pela dor, né? Foi pela dor, cara. Eu falei assim, mas jamais eu imaginava que tivesse esse peso, mano. Jamais eu... Na época eu falei, pois é, cara. Então, assim, são coisas que acontecem, que a gente vai aprendendo, né? E hoje, como nós lidamos com família, nós sabemos que há muitas famílias que estão desestruturadas, que há pais, que inclusive talvez muitos que estão nos assistindo aí, que o pai às vezes não tem aquela liberdade, ou aquela tranquilidade, ou aquela maturidade para conversar com o filho, para tratar desse assunto. Sim.
né? Para saber, olha, na sua escola vai acontecer isso, eu sei que está dentro de você, está passando isso, os seus hormônios estão à flor da pele, porque às vezes o cara é convertido, mas o hormônio dele não, cara. O hormônio dele tá lá, tá arrebentando, pele, né? tá na flor da pele, cara, precisa extravasar, precisa estourar. Mas é aí que entra o domínio próprio, né? Então, o que o cristão precisa ter? O que o jovem aí, somente os homens aí, né? Os meninos, que serão grandes homens de Deus, com a graça de Deus, precisam ter? Domínio próprio. E como não é fácil, cara, você ter domínio próprio. Então, você imagina, você tem que ter o Senhor Jesus na sua vida, tem que ter temor a Deus, você tem que buscar ser um servo de Deus, e para isso você tem que buscar ter a mente de Cristo, e com a mente de Cristo você consegue ter domínio próprio. Eu fico pensando assim, Jesus, a Bíblia fala que ele foi homem aqui, só que ele não pecou, cara. E assim, dá para você imaginar um negócio desse? Porque a gente pensa em Jesus somente naquelas ocasiões onde a Bíblia narra, né? Os 3 últimos anos. Você pensa... A Bíblia narra um fato que aconteceu quando ele tinha 12 anos, que ele estava ali no meio... Mas você imagina o dia a dia dele, vendo tudo que ele viu, ele conversando, ele jantando com a família, ele... vendo tanta coisa acontecer. Assim, você imagina, você acha que ele também não tinha... viveu, né? Que era alguma moça fala, aquele jovem bonito, aquele marceneiro lá. Sim. Tal. A gente não consegue, é difícil para nós pensarmos isso, porque a gente é limitado demais. Sim. Só que ele resistiu a tudo. E a Bíblia falou, sem pecado, não teve mancha alguma. Existe uma forma de viver assim. Existe uma forma. Não é E impossível. como? Né? É só se consagrando. Então, assim, é através da consagração, é através do entendimento, e é você pensar na recompensa. Por que Moisés, a Bíblia fala aqui, né? Por que ele se absteve? Por que ele resistiu? Porque ele estava preocupado com o galardão. E esse galardão, ele já acontece aqui. Ele já vem aqui. Né? Então, o homem, você tem que respeitar. Né? Se o homem quer provar, né, o rapaz quer provar para a menina que ama ela de verdade, né, que gosta dela de verdade, porque o amor, ele... Não vou nem entrar nesse assunto, mas o amor é algo muito mais profundo. Mas, assim, ele tem que respeitar o time dela. Tem que respeitar o tempo dela. Tem que fazer igual esse nosso irmão aí que, cara, ele respeitou muito. Ele respeitou. Eu lembro quando eu namorava, eu lembrava muito dele. Né? Eu falei, é verdade. Por quê? Porque antes de ser a candidata, antes de ser a namorada, antes de ser a paquera, enfim, é uma menina de Deus. É uma preciosidade do Senhor. É uma filha de Deus. Né? É uma filha de Deus que, assim, talvez tenha as suas vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades que não são fáceis. Às vezes o rapaz vai começar a namorar uma menina, que a menina, ela vem de um lar totalmente desestabilizado e ela talvez não tenha uma figura paterna bacana dentro de casa. E talvez ela queira construir um lar abençoado, ela tem esse sonho, esse objetivo, e de repente ela começa a namorar, e aí de repente ela começa a se entregar até demais. Sim. Então, assim, o jovem, o menino, o homem, né, ele tem que ter essa cabeça de falar, não, vou respeitar o espaço dela. E observar também se ele vai estar namorando uma mulher de Deus, uma menina de Deus, ou uma esposa de Potifar, ou uma Jezabel, porque tá cheio. Exato. Tá cheia de Jezabel por aí. Tá cheia de mulheres, de meninas, que encosta na vida, às vezes é muito bonita. Isso que é o problema. Às vezes é muito bonita. Às vezes o cara fala assim, não, mas cara, eu sou tão feio. Eu sou tão torto. Essa oportunidade. Cara, eu sou tão atrapalhado, cara. Essa menina tá virando em mim. Não é possível. Não, isso é um presente de Deus. E às vezes não, cara. Às vezes é totalmente oposto. Às vezes é o laço. Né? É o laço que vai destruir um projeto que Deus tem. Então, para que gastar energia com isso? Sim. Sendo que, assim, você tem condições de gastar energia com muito mais. Eu louvo a Deus que, assim, minha conversão foi muito cedo. E quando me converti, eu converti de verdade. Eu me lembro que, assim, eu só queria saber da Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E eu lembro que eu fiquei muito tempo, cara, tinha 18 anos de idade, e eu fiquei quase 2 anos sem namorar com ninguém. Eu falei, eu vou literalmente me consagrar a Deus para entender melhor. Sim. Porque o mundo ensinou de um jeito, e eu tô vendo que a palavra de Deus, ela confronta, ela vem ensinar de outro, cara. E eu me lembro, eu não esqueço, que às vezes mesmo dentro da igreja, né? Você imagina lá fora. Ah, mas você não namora com ninguém? Cara, você não gosta, né? Exato. Você não, isso aí não gosta, isso aí não gosta de menina, isso aí não gosta da fruta, isso aí começa aquela zoeira, e às vezes dentro da igreja. Sim. E essa galera que zoava, pergunta onde está hoje. É a mesma galera que foi pro lado dos prazeres, que se arrebentaram, e que até hoje não tiveram estão temor, né? Não, até hoje você vai olhar, infelizmente,
não conseguiram construir uma boa família, uma família abençoada. Então assim, é um desafio, Fê? É um desafio, Samuca? É um desafio. É um desafio para você que está assistindo a gente? É um desafio. Mas é que vale a pena. Rapaz, Que vale a pena. Que aula, Que hein? aula, Vale a né? pena. Aula de como Mas ter é isso uma aí. família abençoada. É isso aí. Trazer meu Mas é isso aí. caderninho, cara. É, aqui, cara, anotando. mas Nossa, é rapaz. pros homens, né? Mas o tempo é curto, né? Mas é isso aí, galera. Muito bom. assim, Fazer o mês da família aqui. Exato. fazer. Falar com o Rubão pra trazer o Boni pra Cara, dar uma palestra. chamou, nós pros estamos aí, né? amadores. Vem junto aí. Mas assim, é de coração, tá? Não tô falando com hipocrisia, não. Sim, sim. Não tô falando assim que, não, você não paga o preço, cara. Ai. Deixa pro próximo. Não vamos falar de pagar o preço. Então, assim, Top. o preço é igual para todos, cada um Sim. na sua proporção. Exato. Eu me lembro assim daquela passagem que está em 1 Pedro, capítulo 5, que fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque o diabo ele anda ao seu derredor, bramando como leão. E não se esqueça que essas tribulações acontecem com todos os irmãos na face da terra ou pelo mundo. Ou seja, está acontecendo com todo mundo. Sim. O investimento ele vai estar acontecendo com É pra todos. todos, né? Vai acontecer com você, vai acontecer com você, aconteceu comigo, vai acontecer comigo sempre. E assim, à medida que você vai ficando mais velho e que você passa por uma prova, você fala, Senhor, glória a Deus. De repente, vem uma outra ainda maior. Mas isso quer dizer o quê? Que o galardão também vai ser maior. Sim. Agora, assim, eu quero servir a Deus? Quero. Mas eu estou disposto a pagar o preço da consagração. Então, que essa consagração ela possa vir, ela possa acontecer comigo, com você, com todos nós. Pra se tornar um consagrado, né? É isso aí. Vamos ser consagrados. Boni, É isso aí. obrigado, cara, Eu que agradeço. pelo aí, seu convite. tempo, pelas palavras, Pela Tamo aula. junto. pela aula. Tamo junto, cara. Que isso. E é uma- Eu que agradeço. Tem que aí. voltar, cara. Tem, que fazer um voltar. mês da De família. volta. Vamos voltar, vamos Com o voltar. Boni dá pra chamar ele pra falar de vários assuntos também. Não, né? vamos. Empresarial também, Não, negócios, vamos. business. Vou falar de empresa aí, né? Você arrebenta aí. É uma coisa legal, um assunto bacana de falar com os. Eu queria muito, assim, pensando nesse lado, né? O que eu conheço hoje, eu gostaria muito que alguém tivesse me falado quando eu tinha 12, 13 anos. Então, Cara, já fica o vamos convite pra marcar um próxima já. podcast Uma hora a sobre- gente faz. Sobre empresa. Mas é isso aí, galera. Obrigado, viu? Boni, obrigado. Obrigado, Valeu Boni, mesmo. Deus abençoe. pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. Galera, Consagrados, é isso aí. espero que você tenha notado, viu? Que hoje foi a aula. Semana que vem estamos aí, né, Samu? Tem mais segunda que vem. E fica com Deus, ó. Resista, hein? Resista. Resista. Deus abençoe, galera. Até mais Abraço. consagrados.